Oi gente, eu tô aqui hoje no nosso escritório, que pra quem não sabe a gente construiu junto com a reforma da nossa casa. A gente dividiu o nosso terreno em dois, então uma parte ficou pro escritório e outra ficou pra casa. E esse espaço do escritório não existia, então a gente construiu do zero e fez 2 andares. Tem mais ou menos uns 30 metros quadrados em cada andar e ficou bem grande e atende bastante a nossa expectativa por enquanto. E como a gente construiu junto com a reforma da casa, a gente não teve muita grana para decorar e deixar ele bonitinho desde o início. Então a gente fez o básico, que foi construir, embolsar, pintar as paredes. A gente fez o chão aqui do escritório para economizar em cimento queimado, que é até muito legal e dá um charme assim pro ambiente. E a parte de decoração e tudo a gente deixou para depois. E o depois chegou e agora a gente está aqui dando uma repaginada no escritório, deixando ele mais aconchegante, mais a nossa cara. E a gente começou pela parede aqui do fundo, que como vocês já podem ver já está pronta. E a gente fez um painelzão de cortiça e decidiu pintar com esse chevron branco. A ideia do painel veio do Igor, que queria fazer um espaço funcional onde a gente pudesse colocar fotos de referência, de inspiração, colocar recados importantes e tudo mais. E a ideia do chevron foi minha, só pra complicar a vida do Igor. Pode que a ideia do chevron foi sua? Foi minha. Foi sua. E deu um trabalhão pra fazer esse chevron, o Igor quase me matou. Assim como foi com a parede lá de dentro de casa, que também foi ideia minha, e o Igor que teve que fazer a pior parte. Mas valeu o esforço, a gente demorou uns 2 dias, mas ficou pronto, ficou lindo, ficou super diferente, todo mundo amou. E dessa vez a gente tentou explicar um pouquinho mais como se faz, como faz para deixar o chevron mais certinho, mais perfeito e tal. É sim um pouco complicado, é difícil, eu sozinha jamais conseguiria fazer isso. Mas se você tiver alguma habilidade ou um marido talentoso e tal, de repente rola. Então o Igor tentou explicar um pouquinho pra vocês como ele faz essa coisa toda, matemática e tal. Espero que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, espero que vocês consigam entender. Essa é só a primeira fase dessa reforminha que a gente vai fazer aqui no escritório. A gente vai mudar aquela mesa preta que tá ali atrás, vai colocar mesas brancas ali, 3 mesas brancas para as pessoas sentarem. A gente vai ainda estofar o sofá que a gente tem aqui do outro lado. Pintar esse paredão todo que a gente tem aqui do outro lado também de rosa. Ainda não decidimos o tom de rosa. Vamos arrumar a cozinha que fica lá no fundo também, que tá bem abandonadinha. Vamos deixar ela mais bonitinha, colocar umas prateleiras, arrumar a parede do fundo também, deixar mais bonitinha. E vamos mostrando tudo que a gente for fazendo pra vocês aqui em vídeo. Nesse diário de reforma do nosso escritório, vamos chamar assim. E eu espero que vocês gostem de acompanhar a gente nessa jornada e que se inspirem pra fazer aí na casa de vocês também. É isso, vamos lá então? Qual que a gente está usando para pintar isso? Para colar esse painel? Essa cola de contato aqui, ó, da Cascola. Ela você aplica na parede e aplica na cortiça. E deixa secar um pouquinho, pouca coisa, para depois você ir lá e colar. É assim que eu vou colar essa aqui agora, pra vocês darem uma olhadinha. Então pessoal, para fazer esse chevron dar certo, não ficar torto, eu faço uma colinha aqui das medidas desse programa aqui, chamado Illustrator. Mas pode ser no Corel também, né? Existe isso, um programa chamado Corel também, eu acho. Aí eu vou lá, faço um quadradinho aqui e vejo a inclinação que eu vou colocar a minha curva, se mais ou menos. Aí aqui eu estudo se eu quero mais fechado, mais aberto. Clico pra cá embaixo, assim também. Fecha mais. A gente aqui marcou a cortiça com essas taxinhas. Como tem essa facilidade das taxinhas já grudar na cortiça, preferi fazer com elas do que fazer com lápis para não sujar a cortiça depois. Mas na parede não tem jeito usar um lapisinho para fazer as marcações. E para vocês saberem o tamanho, se ela é mais aberta ou mais fechada, é testar um pedacinho pequeno, sabe? Aqui a gente fez as nossas faixas aqui com 11 centímetros. Como a gente tem uma cortiça de 90 e a gente decidiu ter 4 linhas apenas, então é uma linha branca, uma linha vazada, uma linha branca e uma vazada, são 8 linhas. Então dividindo esse espaço deu 11 centímetros mais ou menos para cada faixa.
para ficar com o efeito que a gente esperava. E para essa distância ficar nessa curva que a gente está fazendo aqui, a gente teve de uma ponta a outra 28 centímetros. Então, de um ponto a outro aqui nós temos 28 centímetros numa faixa de 11 centímetros. As faixas têm 11 centímetros. Vou pegar aqui o primeiro ponto que já tenho marcado, o segundo, e vou colocar mais uma taxinha do 22. Vou colocar uma taxinha do 33 e uma outra no 44. A mesma coisa aqui. Essas cortiças aqui a gente comprou, foi na Caçula. A gente comprou ela em pedaços, porque eu liguei para uma fábrica de cortiça e o rolo da cortiça de 6 milímetros ou 5 não tinham, e me falaram que ele era irregular, não vinha certinho assim. E falaram que comprando em pedaços eu ia ter os tamanhos mais regulares, mais certinho, facilitando a minha aplicação aqui. Foi R$27 cada pedaço desse de 5 milímetros da cortiça. Ela tem 90 por 60. A gente colou ela, como vocês viram no vídeo, com cola de contato, cola de sapateiro, onde você aplica primeiro a cola na superfície, no caso a parede, e na cortiça, espera secar um pouquinho para depois você colar. Eu esperei uma média de 4 minutos depois que eu apliquei a cola na parede e na cortiça, para depois juntar uma parte na outra. Quando você for colocar a fita, você vai perceber que essa aqui é a área que eu vou pintar. Então, essa aqui é a área que não vai ser pintada. A fita tem que ficar para a área que não vai ser pintada. Porque depois, quando eu tirar a fita, todas as tiras vão ficar com a mesma largura, tanto a pintada quanto a que não vai ser pintada. Esse é um detalhe bem importante que vai fazer a diferença no seu trabalho. Então, para não ficar torto, é muito importante medir sempre a altura, né, do início de onde você vai fazer, no caso ali da prateleira, né, até os pontos. Tem que ser a mesma distância da prateleira até cada ponto, para não ficar, né, torto.